Dando início, já retornando ao grande expediente, gostaria de, antes de irmos para as proposições avulsas, lembrar que a Escola do Legislativo, professor Sebastião Lopes de Carvalho, está comemorando, essa semana, um ano de institucionalização. E, na verdade, fica aqui para a gente a certeza de que essa escola já vem, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal, vem trazendo um trabalho consolidado nesse um ano. Na verdade, nós temos aqui computados um total de 404 alunos, 6 escolas e 14 turmas que foram atendidas durante o ano de 2015, em 14 visitas. Então, isso mostra o trabalho que a Escola do Legislativo vem fazendo dentro do projeto que nós implantamos, que chama Câmara Visita, onde a escola, desde os alunos menores, do 1º ao 5º ano, e ensino fundamental, médio, e também cursos da UFV, como secretariado e outros, esse momento é preparado uma palestra pelos monitores e pela coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo, onde se discute os 3 poderes, desde do poder federal, poder municipal e dos poderes no município. E, além disso, esse trabalho vem sendo abrigando o Parlamento Jovem, que hoje nós estamos, em 2015, foi trabalhado com o Colégio Ágora, a Escola Estadual Dr. Raimundo Alves Torres, o ESEDRAT, e a Escola Estadual José Lourenço de Freitas. Éramos regionalizados, fazíamos parte do polo de Juiz de Fora, nos tornamos polo esse ano, estamos com 5 escolas participando do Parlamento Jovem em 2016, entre elas o Anglo, Carmo, ESEDRAT, também a Escola F. Rolfes. Nós somos polo, estamos abrigando as cidades de de Paula Cândido, de Ubá e de Visconde do Rio Branco. Então, as regionais acontecerão em Viçosa. Além disso, a Câmara Municipal fez um curso no 2º semestre do ano passado, Encontros com a Política. Nós tivemos 9 câmaras participantes, Abricampo, Cajuri, Guaraciaba, Muriaé, Paula Cândido, Piranga, Porto Firme, Viçosa e Visconde do Rio Branco. Então, o primeiro curso, que foi sobre processo legislativo, nós tivemos 37 pessoas inscritas, sobre o orçamento público, 50 pessoas, e os princípios da administração pública, 55 pessoas. Então, é importante se fazer esse balanço para dizer aí, desse um ano de atuação da Escola do Legislativo, o trabalho que vem sendo feito junto a Viçosa e também a região. Além disso, gostaríamos de colocar sobre a campanha que está sendo feito em relação à recepção dos alunos, principalmente da UFV. Nós queremos desejar boas-vindas a todos os alunos, que já encontram-se em Viçosa estudando, mas deixando muito claro, até a partir de uma lei dessa Casa Legislativa no ano de 2015, em relação ao trote. Aqui o trote não é proibido. Tem aí isso, respeite, denuncie, brincadeira tem limite. Então, fica aqui, a Câmara está em parceria com a UFV,
com o Executivo, no sentido de coibir a questão do trote que venha denegrir, que venha deixar qualquer calouro em situação de constrangimento. Passamos agora para a discussão das proposições avulsas. Vereadores, Lidson Lenner, Idelmino, Marcos. Obrigado, presidente. As indicações minhas. Faltou uma aqui. De número 97, eu trago aqui uma solicitação que o Executivo interceda junto à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, para troca de lâmpadas em postes. É um pedido tão frequente, tanto pelo telefone da CEMIG, quanto também por nós vereadores dessa casa. Que é na Avenida São João Batista, desde o Vale do Sol até a rodovia ali, que liga Viçosa a Porto Firme. A próxima indicação, que é a indicação de número 101, ela diz respeito também à mesma situação. Algumas lâmpadas queimaram de alguns postes, devido a um curto que teve após uma chuva, lá na Avenida Jacó Lopes de Castro, ali já mais próximo ao Amoras, né? Então, logo abaixo dessas luminárias, desses postes, existe um ponto de ônibus, né, de parada de ônibus. E o pessoal, à noite, não está ficando ali mais, porque ficou tudo escuro, cerca de 3 ou 4 postes, e então, questão de segurança também, com relação a essa iluminação. Bom, a indicação de número 102 trata aqui de limpeza de fossas, né, pelo SAAI, na região ali do Paraíso, né? Foi ontem amplamente debatido esse assunto no CMDRS, lá no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, trago aqui essa proposição para ser encaminhada ao SAAI. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Para uso da tribuna, vereador Idelmino. Logo depois, vereador Marcos Nunes, Geraldão e vereador Edenilson. Muito obrigado. Bem, eu retorno a essa tribuna para solicitar aos nobres colegas que aprovem a indicação número 100/2016, na qual eu faço aqui a solicitação ao Executivo que faça um estudo de viabilidade, de retorno da Biblioteca Municipal para a Estação Hervé Cordovil. Eu gostaria aqui, primeiro, de resgatar um certo contexto histórico, né, para poder justificar esse meu pedido por meio de indicação. Quando houve a concessão cedendo a estação Hervé Cordovil para o uso por parte do município, houve naquele momento um acordo em que aquela infraestrutura ela deveria ser utilizada para fins de educação e também cultura. E aí, durante o primeiro mandato do senhor finado prefeito Celito Sari, a biblioteca municipal ela foi transferida, vereador Alexandre Valente, lá para o Colégio Viçosa. Naquela ocasião, nós tínhamos a seguinte situação: o número de pessoas que visitavam a nossa biblioteca aqui na Hervé Cordovil era em torno de 50 pessoas. Muitos estudantes que moravam em pensão usavam a estrutura da biblioteca para poder estudar. Quando foi transferido lá para o Colégio Viçosa, passou a ter em torno de 8 a 10 visitas por dia. Então, mostrando que realmente, quando a biblioteca estava aqui na estação Hervé Cordovil, realmente o uso por parte da população
era muito grande. E aí os livros, quando foram transferidos lá para o Colégio Viçosa, eles ficaram numa condição insalubre durante bastante tempo, e isso se intensificou no final do ano passado, em novembro, quando começou as obras lá no Colégio Viçosa, a reestruturação do Colégio Viçosa. Os livros ficaram durante mais de meses no meio de materiais de construção, sendo afetado por umidade, poeira, e naquela ocasião eu solicitei que todo esse material fosse imediatamente tirado de lá. E aí ele foi transferido aqui para a Casa Arthur Bernardes. E aí eu quero mostrar para vocês, né, já são 3 meses que esses livros estão ali, e eu quero mostrar para vocês de que maneira esse material ele está acondicionado lá em uma sala muito pequena da Casa Arthur Bernardes. É uma situação que envolve ali, né, acho que situação de risco até maior do que estava no Colégio Viçosa, porque nós temos ali material de construção ali, famosa tralha, né, aquela coisa que não está sendo mais usada. Vai passando, por gentileza. Se você observar, nós temos as paredes mofadas, então os livros estão entulhados, essa sala fica o tempo todo fechada. Quando eu solicitei o funcionário da universidade que abrisse a porta, um cheiro de mofo terrível, então mostrando que os livros já estão sendo deteriorados. Olha a situação, são caixas de livros que estão ali, ó. Esse material está em cima, está do lado dos livros, então colocando em risco um acervo que não tem preço. Então eu solicito aqui ao Executivo, mesmo que ele não consiga agora de maneira rápida recolocar a Biblioteca Municipal aqui na estação Hervé Cordovil, que pelo menos esse material ele seja retirado daí imediatamente. O prefeito ele não está cumprindo nesse momento aí, o senhor vereador Eduardo Salgado, não está cumprindo uma determinação, né, que diz respeito ao cargo dele, que é de cuidar do bem público. Porque o que nós temos ali, nobres colegas, é algo que não tem preço. Não dá para colocar valores em todo aquele acervo que nós temos ali. E aí eu vou ser bastante claro, senhor Luiz Eduardo, representante do Executivo nessa casa. Se o Executivo ele não tomar uma atitude imediatamente para retirar aqueles livros dali, eu vou prontamente, como presidente da Comissão de Educação dessa casa, protocolar uma ação por improbidade em relação ao senhor prefeito municipal. Já dialoguei várias vezes, já falei várias vezes a respeito da falta de cuidado com esse material e, infelizmente, o cuidado não está acontecendo. Peço a aprovação dessa indicação. Obrigado. Para uso da tribuna, vereador Marcos Nunes. Muito obrigado, senhora presidente. Bom, a gente tenta aqui, enquanto vereadores, estar solicitando ao Executivo algumas ações. Nem sempre a gente é atendido, enfim. Mas eu quero me reportar, e aí eu fiz indicação nesse sentido, na questão do trânsito de Viçosa. Várias indicações a gente tem visto, a gente vê trabalho, mas eu estou chamando a atenção, senhora presidente, uma placa. Existe hoje uma escola onde era ali a Liga Operária, na rua Virgílio Val. A placa de trânsito que está próximo da Escola do Carmo, ela diz que você não pode estacionar nos horários e dias de escola, mas especifica o horário. Você não pode estacionar de 11 a meio-dia, nem de 13 às 14, nem das 17 às 18. Poderia ter também, Lides, de 7 às 8, ou de 6h30 às 7h30. Bom, aí a CETRA, certamente, a pedido da escola, colocou uma nova placa, agora em frente a essa nova escola, para os usuários dessa escola, o que eu acho legítimo, não estou aqui reclamando isso, é legítimo que a escola tenha esse estacionamento, só que a placa diz assim, proibido estacionar em horas e dias de escola. Então, Paulinho Brasil, ele não deixa claro para o motorista quando é que ele pode e que ele não pode estacionar. Afinal de contas, a vaga fica lá à toa o dia inteiro, numa situação, eu não sou defensor de carro, eu acho que nós temos que acabar com o carro e trabalhar com transporte público, mas nós não podemos ter o luxo de deixar aquelas vagas lá paradas, porque lá cabe 2, 3 carros estacionados.
Se você coloca o carro lá, Geraldão, você vai ser multado. Então, eu estou só requerendo ao Departamento de Trânsito que especifique, veja com a escola lá o horário que as crianças chegam, e aí tá bom, naquele horário que as crianças chegam, nós não podemos estacionar. Porque acaba virando pegadinha. Inclusive, Helder, Vossa Excelência que já trabalhou nisso, eu já fui vítima dessa situação. Às vezes você tem uma placa que fala dias e horários de escola, aí todo mundo começa a estacionar. De repente vem um e te multa. Então, eu acho que precisa ficar claro para os usuários, claro para a Polícia Militar, e aí sim a gente vai ter uma tranquilidade para poder utilizar o espaço lá. Senhora Presidente, eu quero também me reportar, eu não sei se o momento é esse, mas eu vou aproveitar os meus 2 minutos e 40 segundos ali para dizer o seguinte. Eu queria, há um requerimento aqui essa semana, para que numa determinada data, não sei se é semana que vem ou na outra, que a gente convide aqui, se não me engano, o comandante da Polícia Militar, para ele nos mostrar o plano de trabalho deles, aqui durante a nossa reunião da Câmara. Pois é, então, eu gostaria de solicitar aos nobres colegas, então, às vezes até você, Paulinho Brasília, que a gente repensasse essa conduta. Nós estamos ferindo o regimento interno, o senhor comandante só tem 20 minutos para poder falar aqui, nós só temos direito a falar 3 minutos. Eu acho importante essa primeira parte da nossa reunião, que é a nossa atitude política de vereador. E tem acontecido da gente não ter como se comunicar. Porque, lógico que é extremamente plausível que a Polícia Militar venha apresentar isso aqui para a população. Mas eu acho, senhora presidente, que a gente poderia fazer isso num outro momento, numa outra reunião, solicitar à TV que estivesse aqui, se for o caso, para que a população fique sabendo. Só o tempo de 2 horas é muito pouco para a gente trabalhar essas questões de segurança. A polícia vai apresentar o plano, nós vamos questionar, vai ter réplica, tréplica. Então, nós estamos solicitando aqui, desculpa até me reportar isso agora, há N outras situações que a gente faz aqui, mas eu acho que a nossa reunião fica prejudicada. A nossa reunião não foi feita para isso. A nossa reunião foi feita para as nossas discussões políticas aqui. Quando a gente tinha tempo para isso, ou então, senhora presidente, vamos sugerir começar a reunião às 17, para a gente ir até às 10 ou às 10h30, alongar mais a reunião, e a gente pode fazer isso aqui. Então, fica aqui o meu, assim, como é que fala? A minha solicitação, não tem a parte agora não, só por isso que eu não vou deixar, mas é só a gente pensar isso melhor, porque eu acho que a gente poderia fazer isso no outro horário, acho que seria mais produtivo, né? Embora a senhora presidente tenha que pensar aí essa questão da transmissão, porque às vezes a polícia e outro órgão também quer que a população fique sabendo do seu plano. Talvez a audiência pública, meio que ele está sugerindo. Obrigado, viu, senhora presidente? Boa noite a todos e todas. Senhora presidente, só questão de ordem, eu estou com um problema. Para o uso da tribuna, vereador Edenilson. Vereador, eu estou agora... Eu estou com um problema de saúde na família, eu posso solicitar a minha saída, senhora presidente? Sim. Obrigado. O vereador está solicitando a saída em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Saída permitida. Vereador Geraldão. Logo depois, vereador Edenilson e vereador Geraldinho. Senhora presidente, inicialmente, parabenizá-la pelo Dia Internacional da Mulher, visto que no meu pronunciamento inicial a senhora não fazia parte da mesa por outros compromissos. Já está correndo meu tempo, mas ficou uma questão de ordem relacionada ao pronunciamento do vereador Marcos Nunes, quando ele fala que a gente não está cumprindo com o regimento quando aceita convidados. Eu fiquei sem entender. Em verdade, né, a título de questão de ordem, gostaria de entender, até para a gente ter uma clara evidência na hora de votação, da aprovação ou não. Bom, não é uma questão de aparte. Obrigado, colega. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, o nosso regimento diz que o convidado tem 20 minutos para fazer a sua colocação e que nós temos 3 minutos para interpelá-lo. O que tem acontecido reiteradamente é que as nossas reuniões consomem 2 horas com o convidado. É nesse sentido que eu acho que a gente não cumpre o rendimento. Obrigado. Perfeito. Senhora presidente, tem ali 4 minutos. Nesse contexto, inicialmente, venho tratar de forma breve da questão da indicação que pede que seja enviada a essa casa cópia do acordo feito entre o município de Viçosa
e a Associação dos Moradores de Viçosa, Viçosa, no que tange ao Parque do Cristo, espaço amplamente debatido por essa legislatura, inclusive com algumas proposições de projeto de lei, um de minha autoria, outro do próprio vereador, atual líder do governo, Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Então, para que não ocorra, de após assinado esse acordo juridicamente falando, né, via fórum, e aí não façam valer as nossas legislações, eu gostaria de ter acesso a esse documento para que a gente possa fazer a intercessão, caso necessária, ainda num primeiro momento. Há outras duas indicações, uma voltada à questão da limpeza pública em Viçosa, está um caos, é reclamação geral, hoje vem ganhando da questão dos buracos de rua, a limpeza pública, e a gente começa a encarar a situação como um buraco sem fundo. Nesse contexto, gostaria de fato de saber, trocando a miúdos, tintim por tintim, qual está sendo o procedimento adotado pelo SAAI para a questão da limpeza pública. Por isso, a gente encaminha um ofício com uma série de questionamentos para que nos possa, então, municiar de dados para debater de forma correta a questão da limpeza pública, que vem sendo repetidamente aqui nessa casa alvo de reclamação. O mesmo é válido para a questão do estacionamento da nossa malha viária urbana. O vereador Paulinho Brasília, no último ano, aprovou um projeto de leis, depois fez reformulações. Recebi a visita recentemente do presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência Física, que faz um pedido para implementar algumas emendas àquele projeto, e nesse sentido, para a gente conhecer de fato, inclusive o vereador Helder Evangelista já vem propor algumas coisas relacionadas ao rotativo, para a gente entender de fato o que é essa malha de estacionamento que a gente tem na cidade. Também faço uma série de interrogações para o órgão competente nos municiar de informação. A indicação do professor Idelmino relacionada à biblioteca, e aí fica até um detalhe, aquele espaço apresentado no projeto original da reforma e revitalização, inclusive, da Casa Arthur Bernardes, era alvo de um museu da memória digital e hoje está servindo, então, como espaço ali para entulhos, restos de construções e livro. Apoia essa indicação dele, mesmo estando à frente da Secretaria de Cultura no ano passado, quando o DENIT, né, que é o órgão que cedeu ao município a estação, envia ao próprio município uma carta reforçando a manutenção do Ministério do Trabalho naquele local, DENIT. Na contramão, não é o termo, da indicação do professor que pede incentivo à leitura, a gente precisa, né, dar os louros à senhora Tereza Cristina Braga, que apresenta aí a Casinha Literária, acredito sendo uma forma de revolucionar o incentivo à leitura na nossa cidade, e ao município, a rodoviária de Viçosa, em breve, através de sua administração, deve passar a contar com um projeto também de incentivo à leitura, e a gente só tem a agradecer nesse sentido e nos colocar enquanto parceiro. O senhor Leonardo, aí, que coordena a rodoviária, o gabinete do Geraldão está de portas abertas para que esse projeto que o senhor tem nas mangas vire uma realidade aqui no nosso município e que seja breve. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereador Edenilson, logo depois, vereador Geraldinho. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu faço uma indicação somente nessa noite. Tem uma foto em anexo que coloca uma situação em risco em Nova Viçosa, né? No bairro de Nova Viçosa, na rua Agenor Pires Dantas, próximo ao número 670. Lá nós temos lá não sei se eu posso chamar de ferro velho ou entulho, pela foto aí dá para ter uma noção. Eu pediria a assessoria de comunicação para estar colocando a foto, para vocês terem noção daquilo que eu estou colocando aqui nessa noite. Está aí, é uma foto ou duas desses entulhos aí a céu aberto, não tem uma proteção, não tem uma lona, não é numa garagem, é um céu aberto. Do lado, né, nós fomos fazer uma doação para uma família carente de um berço, e eu acabei vendo isso daí do lado da casa de uma gestante, né? Então está se preocupando aí tanto com a dengue, né, com Zika vírus, logo do lado, vizinho da casa de uma gestante,
está aí a céu aberto. E, por incrível que pareça, de frente ao PSF de Nova Viçosa. E por que eu estou falando isso? Porque as agentes do PSF de toda a Viçosa estão na luta contra a dengue, né, no município de Viçosa. Todos estão junto com o pessoal da endemia, fazendo um trabalho incisivo, efetivo, e que a gente vê a dificuldade que se tem para esse pessoal fazer as localizações, e me deparo, infelizmente, com esse entulho, ou não sei, ferro velho, a céu aberto, de frente ao PSF de Nova Viçosa. Então, eu faço uma indicação aí para o Poder Executivo tomar a providência, né, que chegue até o dono, proprietário desses entulhos aí, ou desses ferros velhos, não sei qual que é o procedimento, o nome mais adequado, para que arrume um lugar apropriado, porque se chover aí, é acúmulo de água, se já não estiver aí, né, no foco do mosquito da dengue aí. Então, se é uma luta de todos nós, é uma luta constante, nós não podemos cochilar, não podemos dormir, então nós temos que estar lutando aí incisivamente contra o mosquito da dengue que está se alastrando nessa cidade, no nosso país e no nosso mundo. Então, está aí a minha indicação. Nova Viçosa, um ferro velho ou um entulho aí a céu aberto de frente ao PSF de Nova Viçosa, e infelizmente tem lá uma gestante do lado desses entulhos aí. É essa a minha indicação. Boa noite. Para uso da tribuna, vereador Geraldinho. Muito obrigado, senhora presidente. Aqui cumprimento-a pelo Dia Internacional da Mulher. Entrego esse abraço também à minha mãe, que representa todas as mulheres, todas as mães, aproveitando a oportunidade. Na verdade, presidente, a minha é somente uma correspondência de convite ao senhor Pedro Henrique Pinheiro Neves, chefe do Departamento de Trânsito, que é, Marcos Nunes, assim como o senhor disse, outros momentos que a gente tem na Câmara de comissão que poderia ser ocupado esse momento para debate de um assunto que é latente tanto aqui na Câmara quanto em outros lugares. Os vereadores já fizeram indicação de modificar a rua, o Carlitos, montar a comissão de trânsito, que é muito importante também, indicação de quebra-mola, enfim. O senhor chefe do departamento, que recentemente tomou posse, eu faço esse convite para que ele venha e faça a apresentação do plano de trabalho dele, né, que ele efetivamente apresente o trabalho para nós e a gente possa debater aqui e ver qual que seria o melhor plano de trabalho para desenvolver no município. Somente isso, agradeço, os vereadores estão convidados, assim como os que já fizeram indicação. E agradeço também a moradora que teve no gabinete hoje, insatisfeita com o trânsito de Viçosa. É muito carro para pouca rua, né? Infelizmente, é o que acontece, na verdade, no município. Obrigado e boa noite. Com certeza, o assunto é diferente. Vereador Lidson Lenner. Vereador Geraldão, lembrando aí do período eleitoral passado. Senhor presidente, faltou apresentar aqui a minha última indicação, a indicação de 103, que solicita, né, um assunto até já abordado nessa casa, já abordado pela população aí em vários momentos, que é a aquisição, a instalação de um gerador de energia ou equipamento similar para a policlínica, visto que um pai de uma criança me procurou, que foi levar o filho para poder receber um medicamento lá, e chegou lá, tinha faltado luz, perdeu vacinas, perdeu medicamentos, por falta desse equipamento, né? Então, é esse pedido de aquisição e instalação lá na policlínica desse objeto, para que isso não venha a ocorrer mais. Obrigado. Obrigada, vereador. Em votação, as proposições avulsas. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontra. Proposições avulsas aprovados. Senhor secretário,
Vamos, então, para a leitura aos seguintes projetos e votação. Veto aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei número 087/2015, que dispõe sobre descarte de produto, subproduto ou resíduo que contenha gordura, óleo vegetal ou mineral nas redes de esgoto e pluvial, em única votação. Projeto em discussão. Quem está de posse do projeto, faça favor de ler a justificativa para mim, senhor secretário. Helder, essa justificativa é da Comissão de Justiça, com a Procuradoria da Câmara, né? Mas é aqui da Comissão de Justiça. Tá? Assim, pelos motivos já expostos e por outros citados no parecer da Procuradoria do Município, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação resolve a não acolher as razões expostas no veto parcial e recomendar a sua rejeição. Vereador Alexandre, Vossa Excelência poderia, de forma didática, dar para a gente assim, uma informação um pouco mais específica com essa questão da razão e da contrarrazão do veto, por gentileza? Senhora presidente, Luiz Eduardo, o senhor quer que fale a respeito da... Existe um parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O senhor quer que leia o parecer? Pode ser que aí no parecer há uma apresentação da razão do veto do Executivo e a contrarrazão da comissão em recusar, né, o veto. Então, na fundamentação, o projeto de discussão tem como objetivo se ater à política urbana que privilegia o meio ambiente equilibrado, matéria essa de iniciativa concorrente entre os poderes constituídos do Estado. Artigo 20, inciso 6 da Lei Orgânica do Município de Viçosa. Incide de impugnação parcial sobre os artigos 2º, 5º e 6º do projeto de lei 87 de 2015, que assim dispõe: para promover a melhor destinação e contenção desses resíduos, sem causar danos ambientais à rede de coleta de esgoto e ao processo de tratamento e captação de água, caberá ao Poder Executivo regulamentar a cadeia logística inserida junto ao processo de coleta, transporte, armazenamento e a forma adequada de reciclagem e transformação desses resíduos, estabelecendo normas e procedimentos competentes, em conformidade com a legislação estadual e federal vigente. Quanto ao artigo 5º, as normas de caráter executivo e administrativo necessárias ao cumprimento desta lei serão estabelecidas em regulamento criado pelo prefeito municipal através de decreto. No artigo 6º, para efeito disposto no artigo 2º, as cooperativas e empresas de reciclagem ou beneficiamento deverão ser licenciadas pelo município, que emitirá o respectivo alvará de funcionamento. Entende-se a Carta Magna de 88 reservou aos chefes do Poder Executivo a competência material para propor as leis que tratem sobre serviços públicos. Da mesma forma, a Lei Orgânica do Município produziu o Comando Constitucional em verbis. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração. Entende-se, no entanto, que todo o texto do projeto é constitucional, no que tange ao artigo 2º e 5º e 6º, ao contrário do exposto pelo Poder Executivo. Discorda-se que haja invasão à iniciativa de lei.
Não há vício de validade formal no projeto em análise, pois o Poder Legislativo, ao elencar que caberá ao Poder Executivo, regulamentar a forma adequada de reciclagem e transformação dos resíduos, bem como a cadeia logística inserido junto ao processo de coleta, transporte e armazenamento desses. Não adentra na competência do chefe do Executivo instituído, serviço público de coleta desses resíduos. Assim como isso não ocorre ao dispor que cooperativas e empresas de reciclagem ou beneficiamento deverão ser licenciadas pelo município. Os artigos mencionados foram erroneamente interpretados pela Procuradoria do município de Viçosa, uma vez que não pretende-se criar serviço público em si, e há determinação da necessidade de regulamentação da cadeia logística e da forma adequada de reciclagem desses resíduos. Igualmente, como é de suma importância que as cooperativas e empresas envolvidas nessas ações sejam licenciadas para a segurança da população e da própria administração pública. O posicionamento é corroborado pelo artigo 5º do projeto, que prevê que normas de caráter executivo e administrativo essenciais para o cumprimento das disposições legais deverão ser estabelecidas pelo Poder Executivo. As disposições carecem de determinação de regulamentação por parte do Poder Executivo, exatamente por ser, embora louvável a intenção de criar determinada lei para beneficiar a coletividade constantemente, o legislador, ponderando acerca da competência de iniciativa e dos obstáculos para a execução dessa lei, transfere ao Poder Executivo diversos aspectos práticos pertinentes. Perfeitamente, vereador. Vossa Excelência já esclareceu de forma bastante clara o que eu gostaria de saber. Muito obrigado. Não, eu quero saber, nós queremos saber qual é o posicionamento, parecer jurídico dessa casa em relação a não seguir o veto do prefeito. Este é o parecer, Excelência? Da comissão daqui? De Justiça, Bom, eu acho que ele leu o parecer da Procuradoria do município. Não? É o parecer da comissão? Esse é o parecer nosso, da casa. Da casa. Esse parecer que eu estava lendo é da casa. Assim, pelos motivos já expostos, por outros citados, no parecer da Procuradoria do município, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação resolve não acolher as razões expostas no veto parcial e recomendar a sua rejeição. Vereadora, só pode falar pela comissão também? Isso aí. Só resumindo, em suma, é o que ele colocou, e, na realidade, o questionamento da Procuradoria é que o Legislativo está criando um serviço público e criando despesa para o município. E, na realidade, esse projeto de lei, ele não se propõe ao Executivo a criação de serviço público, com a finalidade de fazer acontecer a cadeia logística de descarte e ou reciclagem desses produtos, que é o que propõe a lei que está sendo colocada em votação. E o que se propõe é regulamentar, baseado ao Executivo, é a regulamentação baseado na legislação e promover ao licenciamento, emissão de alvará para empresas especializadas nesse tipo de atividade, ou se existe identificar que é uma atividade de livre mercado. Então, o que vai caber ao Executivo é a identificação disso aí, regulamentar essa cadeia logística e prover ao licenciamento, emissão de alvará de funcionamento dessas empresas. Ou seja, o que caberá ao Executivo é regulamentar, indicar uma equipe de técnicos, qual seja por uma secretaria de meio ambiente, se for o caso, para promover a orientação da população e a fiscalização e a regulamentação do que está sendo proposto, né? Além do mais, já existe uma lei no Estado que versa sobre isso, né? É a Lei 2020-011, que foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em 6 de janeiro de 2012. E na lei que está sendo proposta, coloca-se como referência a legislação tanto a nível de Estado quanto a nível federal. E em Minas Gerais existe uma lei também nesses moldes, se não me engano, foi aprovado e sancionado pela Prefeitura de Juiz de Fora, que propõe exatamente ao que está sendo colocado nessa legislação, cobrando do Executivo a regulamentação. Inclusive, essa lei de Juiz de Fora, que foi aprovada com essa mesma finalidade, até um tempo atrás ela não foi regulamentada. Então, a maior dificuldade, eu acho que é a regulamentação das ações que se propõem nesse projeto de lei,
a constituição dessa cadeia logística. Então, o que o Executivo vai ter que fazer? Através da sua Secretaria de Meio Ambiente, através de técnicos especializados nessa área, orientar a população, montar um grupo de trabalho para regulamentar essas atividades, identificar essa cadeia logística e propor um plano de ação, identificar se no mercado existe alguma empresa que realize o que está sendo proposto, que é a reciclagem desses materiais, entendeu? Que estão de descarte, não é? E se houverem essas empresas que realizam esse tipo de trabalho, promover algum tipo de licenciamento, um alvará de funcionamento. Então, na realidade, é isso aí. E o mérito dessa lei, eu acho que é a conscientização em cima da importância disso, e o que cabe ao município é regulamentar. Então, não se está criando um serviço público o que foi colocado pela Procuradoria do município, nem criando despesa para o Executivo. Obrigado, vereador. Vereador Carlitos Alves. Esse projeto é até meu. E outra coisa, doutor Sérgio, 1 litro de óleo indo para as águas, são 40 mil litros de água que vai poluir. E outra coisa, resumindo, não tem impacto nenhum financeiro para o município. A realidade é essa, não tem impacto nenhum. Inclusive, em Viçosa já tem uma empresa documentada e tem outras já querendo fazer esse serviço. A realidade é que o óleo hoje e a gordura em si é matéria-prima e vale dinheiro. Isso é uma realidade hoje. É só a população conscientizar e procurar, como é que fala, recolher esse óleo, entendeu? Incentivar. Nós temos até, vou ter uma proposta futura, para a gente fazer um marketing em cima, em escolas, entendeu? Em órgãos públicos. Inclusive, essa empresa que eu já conversei com ela uma vez, ela propõe em montar ecopontos em escola, campanha educativa. Então, não tem impacto nenhum no lado financeiro do município. Então, eu peço que se derruba o veto do prefeito dos colegas. O colega colocou muito bem. Acho que o grande mérito dessa lei realmente é a conscientização. Inclusive, a gente sabe que, informalmente, eu tenho conhecimento em alguns condomínios, em alguns lugares, tem algumas residências que as pessoas coletam, por exemplo, o óleo e produzem sabão, por exemplo. É um tipo de reciclagem, né? Então, isso aí é feito no dia a dia, entendeu? Então, é fundamental a aprovação dessa lei. Faltar na discussão para a gente poder votar. Pois não, então, vereador. Então, a posição da Comissão de Justiça é pela proposição de derrubada do veto. Bom, então, ficou claro aqui para os vereadores a postura da comissão. Vereadores favoráveis à derrubada do veto, permaneçam como se encontram. Veto aposto, então, derrubado e retorno aí à Secretaria Legislativa. Projeto de Lei número 093/2015, em primeira votação por maioria simples, do vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Determina que as consultas e exames para pessoas com mais de 60 anos sejam agendadas no prazo máximo de 10 dias e dá outras providências. Projeto em discussão. Senhora presidente, mais uma vez, lamento que a Comissão de Saúde dessa Casa não tenha dado o seu parecer no projeto, pois o projeto não foi encaminhado à comissão, e por uma falta de leitura desse vereador do total do processo, eu havia pedido que ele fosse colocado na pauta, mas, na reunião em que fizemos a retirada, solicitamos que ele fosse encaminhado, coisa que não cabe a esse vereador dar um parecer no projeto. Retiro o projeto, pois ele está ilegal. Ok, vereador, então fazemos... A comissão não se manifestou. Tá. O projeto se encontra na secretaria? Tá, mas estava na secretaria? Sim, vou pedir à senhora, então, que só encaminhe a comissão de saúde, né? E que vocês possam dar andamento ao projeto para ele voltar a plenário. Só uma informação, rapidamente. Como foi acordado na última reunião da retirada de pauta, então nós já iniciamos uma discussão desse projeto dentro da Comissão de Saúde.
como presidente, solicitei algumas informações do secretário de Saúde em reunião que nós fizemos agora, nessa segunda-feira, e nós estamos acordando, conforme solicitação do autor do projeto, do caro colega vereador Luiz Eduardo Salgado. No outro momento, faremos uma reunião conjunta, a Comissão de Saúde, o autor do projeto, a Secretaria de Saúde, junto com representantes do Conselho Municipal do Idoso. Certo. Enquanto presidente da Casa, aguardo essas decisões para que o projeto possa retornar. Então, o vereador Luiz Eduardo retirou o projeto para que a Comissão de Saúde possa se posicionar. Emendas modificativas número 001 e 002 ao projeto de lei número 099/2015. Dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana visíveis a partir de logradouro público no município, em única votação do vereador Sérgio Nofino. Emendas modificativas 001, 002, em discussão. O autor vai fazer a discussão. Vereador Sérgio Nofino. Boa noite, cara colega vereadora Marilange, presidente da mesa, em nome da qual cumprimento os demais colegas, público que nos ouve e nos assiste. Essas emendas modificativas não têm nenhuma dificuldade. Antes disso, gostaria de aproveitar a presença da nossa colega vereadora Maura Fontinelli, autora do projeto, que nos honra aqui com a sua presença. E essa emenda modificativa, assim, ela tem um cunho mais de finalidade prática mesmo. Tanto o artigo 28 quanto o artigo 29, ele propõe aqui a data de 31 de dezembro de 2015 para o cumprimento das ações que estão nele descritas aí. Eu acho assim, em decorrência da tramitação do projeto na Casa, que vem para discussão, passa pelas comissões, ele pode ser aprovado ou não, pode ser sobrestado. Após isso, vai ser aprovado aqui na Casa, vai para o Executivo pode sancionar ou não, pode propor algum veto, ou pode sancionar e publicar. Então, a gente definiu uma data fixa, acho que fica meio complicado. Então, a minha proposta é manter o texto, mas simplesmente colocar um prazo de 3 meses para o cumprimento do que se propõe nesses artigos, após a data da publicação dessa lei. Então, se a lei foi discutida, foi aprovada na Câmara, foi sancionada pelo prefeito, foi publicada, um prazo de 3 meses para aquelas pessoas, aqueles profissionais ou empresas que têm a ver com o que regulamenta a lei, se localizem, entendeu? E tomem as providências que são cabíveis, e o próprio Executivo pode atuar em cima do que é proposto. Emendas em discussão. Pois não, vereador. Só uma pergunta, vereador, se existir algum contrato de mais de 3 meses que seria a proposta que eu fiz. Suponhamos que tem uma placa no dado terreno lote e o contrato com a pessoa seja de 1 ano ou 2, nesses casos. Eu acho que essa lei, se for aprovada aqui, certamente ela vai para o Executivo, e eu acho que essa lei ela carece de alguma regulamentação. Eu acho que ela está muito dentro do contexto dessa lei que foi discutida aí, a gente discutiu esses vetos aí. Porque esse tipo de conhecimento quem deve ter é o Executivo, não é? Então, o Executivo vai avaliar, e se couber alguma regulamentação dentro desse contexto, eu acredito que o Executivo fará. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Emendas modificativas 001, 002 ao projeto de lei 099/2015, aprovado em única votação por maioria simples. Projeto de lei número 099 de 2016, em primeira votação por maioria simples, da vereadora Maura Fontinelli. Dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana visíveis a partir de logradouro público no município de Viçosa. Projeto em discussão. Vereador Sérgio Nofino.
Tá bom. Bom, eu vou nessa discussão do projeto, o que eu vou fazer, eu vou apresentar aqui a argumentação e a defesa do projeto, elaborado pela própria autora, que nos honra pela presença aqui. Bom, o projeto de lei dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do município de Viçosa e visa coibir a poluição visual em nossa cidade. A medida visa estabelecer nova disciplina legal dotada de instrumentos que assegurem maior equilíbrio e harmonia entre os interesses público e privado na utilização do espaço urbano, impedindo a ocupação desordenada, especialmente pela veiculação de anúncios que têm maculado a paisagem do município de Viçosa, sobretudo por sua natureza de cidade universitária, apresentando uma grande variedade de eventos que são intensamente divulgados na paisagem urbana. Os problemas e prejuízos causados pela falta de adequado ordenamento da paisagem urbana são indiscutíveis, destacando-se, dentre outros, a dificuldade de apreensão dos aspectos visuais e de orientação do cidadão, a descaracterização da arquitetura das edificações, na medida em que são utilizadas como suporte publicitário, a falta de preservação da história da cidade em razão da progressiva deterioração dos seus edifícios e marcos, e a carência de espaços públicos, sem falar na complexa e onerosa articulação entre os diferentes órgãos e entidades que atuam nesse campo. A queda da qualidade da paisagem urbana é facilmente percebida ao se constatar a imensa variedade de anúncios, equipamentos e mobiliários urbanos instalados nas ruas da cidade, sem critérios de localização e destituídos de qualquer relação formal entre si, proporcionando um caos visual que mais confunde o transeunte do que equipa o espaço público. O projeto constitui um instrumento legal que busca resgatar a ordem do município de Viçosa e preservar o bem-estar e a qualidade de vida do seu povo. Bom, eu acho esse projeto bastante interessante, até avançado, né? Eu acho que é um marco esse tipo de preocupação e a gente legislar em cima disso. Eu acho que é importante a população tomar conhecimento, né, de que isso é importante. Eu proponho aqui a aprovação desse projeto de lei e que o Executivo ele faça esforços para poder realmente implementar o que está sendo proposto aí. Eu acho que o mais complicado é a conscientização, o conhecimento das pessoas e empresas a respeito disso, e mais uma lei também que vai haver a necessidade de uma regulamentação do Executivo para que, na prática, no dia a dia, ela de fato aconteça, entendeu? Então, acho que é uma lei para ser aprovada, mas que esforços devem ser envidados para que não seja uma lei aprovada e que caia no esquecimento, e que aconteça no dia a dia. E se de fato isso acontecer, realmente a comunidade de Viçosa, com certeza, ela vai ter muito a ganhar com isso. Obrigado. Projeto em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 099/2016, aprovada em primeira votação por maioria simples. Projeto de Lei número 102/2015, em primeira votação por maioria simples, do vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Dispõe sobre o acompanhamento e a fiscalização da execução de contratos que serão realizados por servidores de carreira da administração pública municipal. Projeto em discussão. Senhora presidente, me permite falar daqui? Novamente nós voltamos com um projeto em pauta, onde a gente tenta que o servidor efetivo do município ele possa fazer o gerenciamento dos contratos feitos pela municipalidade, pelas autarquias, porque, em verdade, a cada ano que passa, nós não temos essa figura do gestor de contratos dentro da administração pública. É exatamente, muitas vezes o trabalho é feito por um contratado, um cargo de confiança, ou até mesmo é feito por um estagiário. Então, novamente, trago a proposta a essa casa, pois já detectei e falei sobre a questão de quantos e quantos servidores
consegue o financiamento de um curso superior, consegue a metade da bolsa, formam-se em cursos superiores que dão a eles um conhecimento básico para serem gestores desses contratos. Inclusive, penso eu, que a municipalidade num todo, ela só deveria oferecer essas bolsas de estudos àqueles que estivessem compromissados em estar realmente assumindo funções como essas de ordenar e até mesmo fazer a gestão de contratos. Porque muitas vezes eu ouço falar, mas eu não tenho uma informação precisa, de quando se chama um servidor para assumir uma função, ele se nega. Eu acho que existe uma diferença entre a obrigação de servir e a escolha privada de não querer servir. Então, isso é muito claro e, por hoje, volto novamente com a proposta para a primeira votação desse projeto de lei. Em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 102/2015, aprovado em primeira votação por maioria simples. Projeto de Lei número 104/2015, em primeira votação por maioria simples, do vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Dispõe sobre a obrigatoriedade das casas de shows recolherem o lixo em frente às suas sedes. Projeto em discussão. Vereador Luiz Eduardo. Hoje vi o vereador Geraldão fazendo um lamento que traz exatamente o eco da voz popular. O nosso sistema de limpeza, ele está deficitário. O nosso sistema de limpeza, ele falta pessoal. O nosso sistema de limpeza está caindo de qualidade de tal forma que até então nunca vimos. Exatamente no momento onde passamos pela infestação do mosquito da dengue, exatamente quando passamos pelos hospitais lotados e a cada vez mais pessoas adoecendo, a limpeza pública da cidade, ela está praticamente internada. Eu não poderia falar de forma diferente, pois são fatos que estão aí presentes e não podemos negar. Então, portanto, o lamento do vereador Geraldão, ele é claro. E, mais uma vez, aqui veio trazer a proposta de que casas de shows e similares venham a fazer a coleta do lixo produzido naquele evento, naquela noite,